Eu superei a dor da traição. Eu superei a dor da traição. Eu superei a dor da traição. Eu venci a dor da traição. Eu superei a dor da traição. Eu superei a dor da traição. Eu superei a dor da traição. Olá, aqui é a Nathalie Pinheiro, mentora de relacionamento e família, e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como superar a traição e transformar essa dor na melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Olha só, eu já fui traída e não foi só uma vez. Daqui a pouquinho eu vou mostrar e abrir essa história para você. Mas por agora eu posso dizer que sei exatamente o que é o sentimento de frustração, de desânimo, de incapacidade, de enganação. Eu sei como é descobrir que aquela pessoa que convive com você, que dorme do seu lado, que fez uma aliança com você para a vida toda, justamente essa pessoa te traiu. Eu sei como é isso, porque eu já vivi na minha própria pele. E mais do que isso, como mentora, eu já ajudei centenas de pessoas que viviam grandes crises na sua família, sendo que a maioria passou pelo problema da traição. E eu pude ajudar cada uma delas. Eu conheci a Nath através do YouTube, logo quando aconteceu, a separação. E com um mês que aconteceu a separação, eu fui buscar uma resposta, uma direção. Apareceu uma mensagem dela assim no YouTube e eu entendi que eu precisava abrir. Assisti e aquele dia ali mudou a minha vida. E eu achei ela meio louca quando ela falava, que a traição foi a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. Eu falei, meu Deus, como ela vai falar um absurdo desse? Não é possível, mas eu vou assistir aqui para saber o que realmente ela está explicando, que não é possível. Tinha várias pessoas curtindo, não, vou ter que assistir. E aí quando eu assisti, que ela, de fato, mudou completamente o contexto daquela frase inicial. A traição é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu vi nela, assim, uma direção. Desde quando eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia. Então, eu me espelhei. Vou continuar seguindo aqui, vou continuar buscando para ver o que essa mulher tem para oferecer. E aí, quando teve o primeiro curso, que foi virando o jogo, eu não sei aonde eu achei forças para poder falar assim, não, vou me inscrever. Não tinha dinheiro. Não tinha. Dividi 10 vezes. E simplesmente não concluí o curso. Parei no segundo módulo. Tenho até vergonha de dizer isso. Não dei continuidade. Algumas lives eu assisto, participo assim, do grupo de Telegram, mas eu vejo que é muito mais do que isso. É muito mais do que o curso, sabe? E essa verdade me libertou. Hoje eu me sinto livre por ter conhecido a verdade, que antes eu não conhecia. Eu vivia enjaulada, eu vivia presa num mundo que não me pertencia. E hoje eu me sinto livre, independente do outro, independente de meus pais, independente do meu filho, independente de mim mesmo. Então, foi a melhor coisa que aconteceu mesmo. Foi a melhor coisa. Eu hoje me sinto assim, livre, feliz, completa. Eu superei a dor da traição. Todos os dias eu recebo centenas de mensagens de pessoas me contando como foram traídas. E a maioria não sabe o que fazer, nem sabem como lidar com esse tipo de situação. Veja bem, a traição é uma das coisas que mais pode machucar uma pessoa. Quando ocorre uma traição, o laço de confiança entre marido e mulher é quebrado. O casamento fica totalmente estremecido e muitas famílias são destruídas por causa de uma traição. As pessoas que descobrem uma traição se veem diante de um grande dilema. Por um lado, elas sentem uma dor muito forte, afinal, é terrível a gente descobrir que foi traída. Por outro lado, elas não querem ver sua família destruída. Afinal, muitas vezes são anos de casamento. Muitas vezes envolve filhos, que torna as coisas ainda mais complicadas. Se você descobrir uma traição e está diante desse dilema, deixa eu te dizer uma coisa. Eu criei essa série de vídeos para te ajudar. E eu vou te ajudar.
Mas para isso, é importante que você se comprometa a viver essa jornada comigo a partir de agora. E receba todo esse conteúdo que eu vou abrir aqui para você com o coração e a mente abertos. O que eu vou te mostrar aqui é que existem diferentes formas de reagir e lidar com a questão da traição. Existem formas ruins e existem formas boas. Existem formas que pioram tudo, que só causam mais destruição, mas também existem formas que transformam. E eu vou te mostrar aqui as formas que transformam. Você vai entender como transformar a dor da traição na melhor coisa que aconteceu na sua vida. Bom, mas afinal, quem sou eu para falar de traição? Meu nome é Nathalie Pinheiro e eu já fui sim traída. E não foi só uma vez, não. E nesse momento, eu recomendo que você feche todas as abas do seu navegador. Eu recomendo que você desligue a televisão, feche o Instagram, feche o Facebook, feche o YouTube, feche todas as distrações e foque no que eu vou te falar aqui. O que eu vou abrir aqui para você é uma história muito pessoal. E essa história aconteceu alguns anos atrás. Eu e meu marido, a gente trabalhava juntos e a gente tinha uma empresa familiar lá em Fortaleza. Era uma pequena loja de vinhos. E nessa empresa, além de eu e meu marido, tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo. Era uma pessoa da minha confiança, uma mulher casada. Obviamente que eu não vou falar o nome dela aqui. Afinal, não tenho nenhuma intenção de expor uma terceira pessoa aqui. Mas o fato é que ela era uma pessoa jovem. Inclusive, eu até achava ela uma pessoa bonita. E isso é bem interessante, porque o meu marido já pensava diferente de mim. Ou pelo menos era o que ele falava para mim. Sempre que ele falava dela, era quase sempre num sentimento negativo. Falava para mim que ela era meio estranha, que ela vestia umas roupas estranhas, que tinha dia que ela ia trabalhar toda esculhambada. Teve uma vez que o Beto falou para mim assim, que eu deveria conversar com ela para ensinar ela a se vestir direito. Olha só as conversas dele. E nessa época, parte do trabalho dessa mulher era visitar comércios, restaurantes, mercados, hotéis, para fazer um contato comercial com esses estabelecimentos e oferecer os nossos vinhos. Aí teve um dia que ela pediu ajuda para a gente. Ela chegou para a gente e falou, olha, senhor Beto, senhora Nathalie, seria muito bom se um de vocês fosse comigo visitar os clientes, porque vocês entendem muito de vinho, sabem os vinhos que atendem melhor cada cliente, e assim eu vou aprender também, me sentir mais segura. E a gente vai conseguir mais cliente e tal e tal. E eu pensei, faz sentido, isso é uma boa ideia. E assim, entre eu e o Beto, era óbvio que o Beto era quem deveria ir com ela. Porque o Beto era quem entendia mais de vinho e de técnicas de harmonização. Então era óbvio que era ele que era a melhor pessoa para ir com ela visitar os clientes. E eles foram visitar os clientes. Só que eu não sei explicar. Eu acho que toda mulher tem uma espécie de sexto sentido, um radar. Eu digo isso porque em uma dessas visitas eu comecei a sentir que eles estavam demorando demais. Eu olhei no relógio, comecei a achar estranho aquela demora e eu senti que não era um atraso muito normal, não. Depois de uns 30 minutos eles voltaram. A princípio, tudo normal. O Beto foi para o canto dele, ela foi para o canto dela, mas eu senti que tinha alguma coisa estranha no ar. O Beto estava calado, mais na dele. Pelo resto do dia ele não falou mais nada. E ele não é um cara de ficar muito calado. Ele é um cara conversador, gosta de conversar, ouvir feedback, saber o que estava acontecendo. Eu perguntei para ele se tinha dado alguma coisa errada. Ele falou que não, que foi tudo normal, que só estava cansado e queria ir para casa. Sabe quando você tem uma sementinha de dúvida na sua cabeça? Desde aquele dia eu fiquei com essa semente de dúvida. Uma desconfiançazinha, uma pulguinha bem atrás assim da orelha, sabe como é? Por isso eu comecei a prestar atenção naqueles dias que eles saíam para fazer visitas. E eu perguntei para ele se tinha dado alguma coisa errada. Ele falou que não, que foi tudo normal, que só estava cansado e queria ir para casa. Sabe quando você tem aquela sementinha de dúvida na sua cabeça
Desde aquele dia eu fiquei com a semente de dúvida, uma desconfiança, uma pulguinha bem atrás, pequenininha da orelha. Por isso eu comecei a prestar atenção naqueles dias que eles iam sair para fazer visitas. E aquela sementinha de dúvida começou a crescer na minha cabeça. Eu comecei a observar e anotar exatamente os horários que eles saíam e quando eles voltavam das visitas dos clientes. Eu tinha um caderninho para isso que eu levava o tempo todo comigo. E assim que eles saíam, eu olhava no relógio, ficava anotando a data, ficava vendo o horário do meu caderninho. Assim que eles voltaram, enquanto ele estava estacionando o carro, eu fazia a mesma coisa. Eu ia lá e anotava o horário. Eu estava literalmente monitorando eles o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para você. Dúvida, desconfiança é uma coisa que nasce pequena, mas que cresce muito rápido. E quando ela cresce, ela consome você. Fica o tempo todo martelando na sua cabeça. Ele está te traindo, ele está te traindo, ele está te traindo, ele está te traindo. Aquela desconfiança estava me consumindo tanto que só anotar os horários já não era mais suficiente. Eu comecei a investigar eles, investigar mesmo, como se eu fosse uma espécie de detetive, uma detetive da traição. Eu levantei todos os nossos contatos comerciais que ele tinha visitado, levantei todos os extratos de cartão de crédito, levantei todos os endereços que eles tinham ido visitar, até que eu encontrei o endereço do lugar que eles tinham ido naquele dia do primeiro atraso. Sabe aquele dia que eles se atrasaram pela primeira vez e que começou a minha desconfiança? Pois é, eu descobri o endereço do local. Então eu fui lá ver pessoalmente o que estava naquele endereço. E eu vi e descobri. Sabe aquele endereço? Era um motel. Sim, era um motel. Na hora caiu a minha ficha. Agora tudo se conectava. Os atrasos, as atitudes estranhas, toda vez que ele falava dela, se esquivando, falando mal, agora tudo se encaixava. Eles estavam, se encontrando, tendo um caso. Eu fui traída. Na verdade, eu fui traída duplamente. Eu fui traída pelo meu marido e pela pessoa que trabalhava comigo, que eu confiava. Eu senti o meu chão se abrindo. Eu desabei em choro. Caramba, como ele foi capaz? O que eu fiz para merecer isso? Eu estou aqui todos os dias trabalhando com ele, ajudando ele. Será que eu não valho nada? Olha, eu vou te falar. Esse foi um dos piores dias da minha vida. Eu me senti fraca, impotente, enganada, me senti um lixo. Naquele dia, eu fechei a empresa mais cedo, eu fui para casa. Eu mandei uma mensagem para o Beto avisando que eu tinha fechado a empresa mais cedo e que por isso ele deveria vir direto para casa. Assim que eu cheguei em casa, peguei um copo d'água e sentei na mesa de jantar e fiquei lá. Eu não fiz mais nada. Sinceramente, eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu não sabia como lidar com aquilo. Também não comi nada. Não tinha fome. Na verdade, eu estava meio enjoada. Eu só fiquei lá, sentada, olhando para o copo d'água e pensando. Em relação ao Beto, eu só sentia raiva. Não tinha desculpa para isso. O cara tinha sido um verdadeiro canalha comigo. A minha vontade era de dar uma cadeirada na cabeça dele, xingar ele todo, mandar ele embora, botar ele para fora de casa para sempre. Mas por enquanto, eu só estava ali sentada, olhando para o copo d'água e pensando. Depois de 1 hora, ele chegou. Estacionou o carro, entrou dentro de casa. Lá da porta, ele já me viu e perguntou: "Você fechou a loja mais cedo? O que foi que aconteceu?" E eu fiquei só olhando para ele, falei nada. Então ele chegou mais perto, parou na minha frente e perguntou: "Tá tudo bem com você, meu amor?"
E eu fiquei só olhando, falei nada. Então ele foi na cozinha, pegou um copo d'água, voltou, sentou na mesa e perguntou: Nath, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você pode falar comigo? E eu fiquei só olhando, encarando ele, continuei em silêncio e não falei nada. Aí ele me perguntou de novo: Nathalie, o que houve? Fala alguma coisa. Aí eu falei. Aí eu falei assim para ele: Beto, me diz uma coisa. O que você e a fulana estavam fazendo no motel? Aí ele já me olhou assustado, ficou calado. Passou uns 10 segundos e ele falou: olha, Nath, me explica melhor. Acho que você confundiu alguma coisa e tal. E ele começou a falar, a perguntar para ver se realmente eu sabia de alguma coisa. Homem tem muito disso, de querer confundir as coisas. Então eu cortei ele na mesma hora e falei o dia, o horário, o endereço do motel. Ele ficou mudo na hora. Aí eu perguntei de novo: me fala, o que você e a fulana estavam fazendo no motel? Não tinha como negar. Ele baixou a cabeça, colocou as mãos na cabeça. Eu insisti: bora, me fala logo, vamos, anda. Ele levantou a cabeça e com 1 milhão de desculpas começou: ai, Nath, eu não sei o que eu fui fazer, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu fiz sem pensar, eu amo você. Então eu não aguentei. Eu levantei da mesa, mandei ele calar a boca e falei: cara, ó, fala mais nada não, porque não tem desculpa. Eu cheguei ele de uns nomes, sabe? Que eu até tenho vergonha de contar aqui pra vocês. Então eu saí dali, fui pro meu quarto, me tranquei, entrei no meu banheiro, chorei, mas eu chorei demais, eu tinha muita raiva, eram muitas perguntas. Eu vou fazer uma pausa nessa história para te dizer uma coisa. A traição nos coloca numa situação terrível e desesperadora. Naquela noite, trancada no meu quarto, ali no meu banheiro, eu percebi que eu não tinha a menor ideia de como lidar com aquela situação. Eu comecei a pensar nas decisões que eu poderia tomar diante dessa crise. E quanto mais eu pensava, mais desesperada eu ficava, porque parecia que qualquer decisão que eu tomasse só ia piorar as coisas. Parecia que só tinha 2 opções. Ou eu aceitava a destruição da minha família, a separação e o divórcio, ou eu aceitava a traição. Parecia que não tinha uma terceira opção, não. Eu me vi num beco sem saída. Se você se encontra nessa situação, nesse momento, muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque existe sim uma terceira opção. Eu vou compartilhar com você algo que eu descobri ao viver a minha jornada de superação e ajudar centenas de pessoas que também passaram por isso. Existem 2 tipos de decisões que você pode tomar diante de uma traição. Existem as decisões destruidoras e existem as decisões transformadoras. As decisões destruidoras, como o próprio nome já diz, só servem para destruir. As decisões destruidoras, elas pioram as coisas. Você já ouviu a expressão poço não tem fundo? Muita gente acha que a traição é o fundo do poço da família. Na verdade, esse poço não tem fundo. Sempre é possível cavar um pouquinho mais e afundar um pouquinho mais. E a decisão destruidora é a ferramenta que você usa para cavar mais e mais. E você que acha que está no fundo do poço, afunda mais ainda. Já as decisões transformadoras são aquelas que tornam melhor a sua vida. Quando você toma uma decisão transformadora, você pega um acontecimento ruim, uma crise, algo que te fez sofrer, algo que te machucou, e você transforma isso em algo bom, em algo que te empodera, te torna mais forte e te faz mais feliz. E aqui, eu quero te mostrar como transformar a dor da traição na melhor coisa que aconteceu na sua vida. Mas antes de te mostrar as decisões transformadoras, é essencial te mostrar as decisões destruidoras. Sabe por quê? Porque quando você está no meio de uma crise,
você só consegue enxergar as decisões destruidoras. Isso é incrível. A maioria das pessoas que estão passando pela crise estão num momento de fragilidade emocional e acabam tomando, até por impulso, algumas decisões destruidoras. E para piorar, as pessoas que estão ao nosso redor geralmente nos estimulam a tomar as decisões destruidoras. Muitas vezes, até mesmo líderes, amigos e familiares nos aconselham, na melhor das intenções, a tomar algumas decisões destruidoras, o que acaba piorando tudo mesmo. Por isso é essencial que você tenha clareza sobre tudo isso, por 2 motivos. Primeiro, para você não cair na armadilha de piorar tudo, só por não saber qual decisão tomar. Ou então, caso você já tenha tomado alguma das decisões destruidoras, para você entender essa decisão e parar de insistir no erro. Então vamos lá. A primeira decisão destruidora chama-se infernizar a vida do cônjuge. Essa decisão destruidora é uma das mais comuns e também uma das que mais geram divórcio e destruição de família. Muitas pessoas, ao descobrir uma traição, respondem na base do confronto, da briga, da disputa, de fazer um inferno na vida do cônjuge. E a pessoa pensa assim: ah, ele me traiu? Pois agora ele vai pagar por todos os seus pecados. E por que isso acontece? Vamos ponderar sobre isso. A razão para isso é que desde que o mundo é mundo, o ser humano briga, faz guerra. Se você pegar a Bíblia, aí agora, e folhear pelo Velho Testamento, você vai ver que os nossos antepassados viviam em guerra. São guerra entre tribos, guerra contra os filisteus, guerra contra os egípcios, guerra contra os medianitas, guerra entre os romanos, são guerras intermináveis que continuam até hoje. Então, uma das heranças que os nossos antepassados nos deixaram é esse instinto de iniciar a guerra, é o instinto de querer brigar, de querer revidar quando nós somos feridas. E como é que uma pessoa traída faz guerra? Como é que ela revida? É através da briga, da disputa, da ironia, da grosseria, é fazendo questão de relembrar o cônjuge todo santo dia que ele é um canalha, que ele é um traidor, que ele é um safado, que ele não presta. É fazendo com que ele fique incomodado o tempo todo. É aproveitando qualquer chance para jogar na cara dele a traição. Muitas vezes é tornando o convívio dentro de casa um verdadeiro inferno. E qual é o problema de tudo isso? O problema é que numa guerra não tem vencedores. Por mais que a gente aprenda nos livros de história que toda guerra tem um vencedor e um perdedor, a realidade é que isso é uma grande mentira. Numa guerra só tem perdedores. Tem o perdedor que perde mais e tem o perdedor que perde menos. Mas todos perdem. Numa guerra, todo mundo perde pessoas, perde filhos, famílias são destruídas, casas são destruídas, cidades inteiras são destruídas, comida, mantimento, riqueza, tudo é destruído. Guerra é destruição. Então acredite, tomar a decisão destruidora de infernizar a vida do cônjuge vai piorar tudo. Você só tem a perder com isso. Vou contar aqui para você alguns dos possíveis prejuízos dessa guerra dentro da sua família. São eles: a separação e o divórcio, prejuízos emocionais, problemas de saúde, problemas na relação com os filhos. Olha, se você tem filhos, isso é especialmente importante, porque talvez você não faça ideia do quão traumático é essa situação para os seus filhos. Enfim, tomar essa decisão destruidora definitivamente não vale a pena. Mas olha só, se você fez ou está fazendo essa decisão destruidora, nesse momento eu preciso te falar uma coisa. Não se sinta culpada. Claro que não. A culpa não é sua. Provavelmente ninguém nunca te ensinou ou falou isso, ou sobre isso que eu te mostrei agora aqui nesse vídeo. Agora, a partir do momento que você entendeu
que essa é uma decisão destruidora, agora sim, passa a ser uma escolha sua. A partir de agora, você ficou consciente dessa decisão e está sabendo que essa é uma decisão destruidora. Tudo bem? E isso nos leva à segunda decisão destruidora. Você sabe qual é? Eu vou falar dela agora. A segunda decisão destruidora, que foi uma decisão que eu tomei e que você pode estar tomando nesse momento, chama-se tentar esquecer. Se por um lado partir para a briga e para a guerra vai piorar tudo, por outro lado, não fazer nada e tentar esquecer a traição também vai piorar tudo. Vou relembrar aqui a minha história. Sabe aquele dia que eu descobri a traição? Pois é, naquele dia eu me vi numa situação onde eu não sabia o que fazer. Eu ficava pensando em qual decisão tomar. Será que eu deveria dar um gelo nele? Será que eu deveria me separar? Será que ele fez aquilo mesmo? Será que pode ter perdão para tudo isso que ele fez? Todas essas perguntas ficavam rondando na minha cabeça. E isso me deixou muito angustiada. No outro dia, eu acordei um caco. Dormi pouquíssimo naquela noite. Aliás, quase nada. Durante aquela noite eu refleti demais. No fundo do meu coração, eu não queria acabar com o meu casamento. A gente passou por tanta coisa juntos, enfrentamos tantos desafios juntos, conquistamos tantas coisas juntos. A gente tinha uma empresa, tinha planos para o futuro, a gente queria ter filhos, construir mesmo uma família. Então, eu decidi. E a minha decisão naquele momento era que eu iria tentar esquecer tudo aquilo e seguir em frente. E essa foi uma decisão destruidora que eu tomei. Pessoal, falar que vai tentar esquecer a traição é uma decisão destruidora. Não tenha dúvida disso. Eu vou te explicar o porquê. Esquecer, fingir que nada aconteceu, é, na verdade, uma grande mentira. Naquele momento que eu decidi esquecer aquela traição, na verdade, eu estava mentindo para mim mesma. Não se esquece das coisas assim. Não é um botão que você vai lá, aperta e puf, sumiu. Por mais que você diga para você mesma que você esqueceu, aquilo ainda está dentro de você. Aquela lembrança, aquele sentimento, e toda vez que você relembra, dá vontade de chorar. Para te explicar isso melhor, eu vou usar uma analogia. Imagina que você está sentindo uma febre. Provavelmente já sentiu febre alguma vez na sua vida e sabe o quanto é ruim e desconfortável sentir uma febre. Você sente aquela molezinha no corpo, aquela sensação de cansaço, a pele fica quente, dá vontade de ficar deitado o tempo todo. E depois de algum tempo sentindo febre, você deve ter ido para algum hospital se consultar com o médico para tentar resolver aquela febre. Quando você chega no médico, o que ele faz? Ele começa a investigar. Por mais que a febre incomode muito, o médico sabe que, na verdade, a febre é um sintoma que mostra que existe algum problema no seu corpo, alguma doença, alguma infecção ou inflamação. Me diz uma coisa, adianta você esquecer que tem febre? Não adianta. Se você tentar ignorar a sua febre, a tendência é que a doença por trás daquela febre piore cada vez mais. E, por consequência, a febre fica cada vez pior. No casamento, é a mesma coisa. A traição é a febre do casamento em crise. Primeiro, porque a traição não é o problema principal. A traição, na verdade, é um sintoma que te mostra, que te alerta que uma crise, a doença, está acontecendo na família. E se você esquecer esse sintoma, a tendência é que essa crise piore cada vez mais. E mais que isso, existe uma chance muito grande desse sintoma voltar a acontecer no seu casamento. Vamos refletir? Quando você tem uma febre, quando você está doente, o que acontece se você não fizer nada? O que acontece se você não se tratar? O que acontece se você não cuidar dessa doença? O que acontece se você simplesmente tentar esquecer? Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Não tem jeito, é assim que as coisas funcionam. Se você não cuida de uma doença, a tendência é ela piorar
Não adianta esquecer. Se você tem uma gripe e não cuida dessa gripe, não repousa, não se agasalha, não se alimenta bem, a tendência é essa gripe ficar cada vez pior. E se você continuar não fazendo nada, essa gripe pode virar uma pneumonia. E se você continuar não fazendo nada, essa pneumonia pode até te matar. É por isso que diante de uma traição ou de uma desconfiança de uma traição, simplesmente esquecer não fazer nada pode ser uma das piores decisões que você pode tomar. E a razão é muito simples. Se você não fizer nada, a tendência é piorar. Sabe o que aconteceu no meu casamento? Depois que eu decidi tentar esquecer aquela traição, você já deve saber a resposta. A traição que eu sofri era um sintoma de uma crise que crescia dentro da minha família. E a consequência disso foi que a doença cresceu e cresceu a tal ponto que o divórcio bateu na minha porta e no ano de 2009 eu assinei o meu divórcio. Olha, vou te falar. Eu ouso dizer que o dia que eu tive que ir no cartório assinar a certidão de divórcio foi um dia tão terrível quanto o dia que eu descobri a traição. Eu olhava para aquele papel e via nele um atestado de fracasso da minha família. Aquilo parecia ser um comprovante que a minha família tinha se esfacelado. Só quem já passou pelo divórcio sabe como é. Não se engane, divórcio é só prejuízo. Prejuízo psicológico, prejuízo emocional, prejuízo na relação com os filhos, prejuízo financeiro, prejuízo na saúde. Para todo lado é só prejuízo. Aliás, muitos estudos comparam o divórcio com a dor emocional da morte de um ente querido. Tamanha é a dor envolvida nesse processo. Depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja pensando, nossa, Nath, que triste essa história. Talvez você até tenha uma história parecida com essa. Talvez você tenha tomado alguma dessas decisões destruidoras. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui foi só metade da história. E é na outra metade dessa história que começa a transformação. Nos próximos capítulos dessa série de vídeos eu vou mostrar para você como eu transformei tudo isso que você viu hoje na melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então fica atenta no seu e-mail, no grupo do WhatsApp e no Telegram que eu vou te avisar quando o próximo capítulo vai ser liberado. E para adiantar e te deixar um pouquinho curiosa, no próximo capítulo eu vou te mostrar quais são essas decisões transformadoras que transformaram a minha vida e a vida de centenas de alunas minhas que superaram a traição e transformaram completamente essa dor. Agora eu vou te pedir uma coisa. Aqui embaixo desse vídeo tem uma área de comentários. E eu faço questão de ler todos os comentários. Então, deixa um comentário seu aqui embaixo dizendo o que você achou desse capítulo hoje. Me conta quais foram as suas impressões, quais foram as fichas que caíram. E eu quero dizer para você que tudo isso é só o começo. Então, não perca de jeito nenhum os próximos capítulos. Teremos ainda mais 2 capítulos e tem mais. Ao final dessa imersão, eu vou abrir vagas para o meu programa online Mudando o Jogo, que é um programa avançado para quem quer ter o meu acompanhamento e mentoria. Mas fica tranquila que mais para frente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Outra coisa importante para você saber é que essa série de vídeos vai ficar no ar por pouquíssimo tempo. Por isso eu quero recomendar fortemente que você assista os capítulos assim que eles forem liberados, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo capítulo. Tchau!